Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, eu dou aula de História da Igreja no Seminário da Igreja Cristã do Morumbi e eu tô aqui para responder uma pergunta que intriga muita gente, que é a seguinte: por que será que tem tanta igreja cristã evangélica no Brasil e do mundo? E antes de tudo, acho que vale a gente destacar que a palavra de Deus fala para a gente lá em Efésios capítulo 4 que o Senhor deseja que a gente seja unido numa só fé, num só batismo, num só Espírito. O coração de Deus é que a família dele esteja unida no corpo de Cristo. Só que a gente sabe que o homem acabou se desviando ao longo do caminho. A igreja teve origem lá no evento do Pentecostes, e Deus começou a preparar uma série de milagres, de vida, de graça, e a igreja caminhou por essa trilha durante alguns anos. Acontece que as coisas começaram a mudar, os desejos desse mundo acabaram entrando na igreja, em um determinado momento as pessoas deixaram de buscar o Senhor de todo o coração, se desviaram dos princípios fundamentais da palavra de Deus e deixaram de ter uma comunhão genuína com o Espírito Santo. Só que Deus deixou prometido para a gente na palavra, isso também está lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 21, que Ele faria a restauração de todas as coisas. Porque a gente entende que de fato Deus vai buscar uma igreja que é viva, que é genuína, que é cheia de fé e que busca o Senhor conforme faziam os discípulos no início de tudo. Então, depois de muitos anos, muitos séculos de esfriamento, em 1517 Deus começou um grande projeto de restauração da igreja, que hoje a gente conhece isso como reforma. E um primeiro pilar foi restaurado aí, um entendimento importante de que Deus concede para nós a salvação pela fé. A partir disso, Martinho Lutero foi usado por Deus para dar início para a Reforma Protestante e várias denominações foram seguindo a partir de que certos elementos da fé fossem restaurados. A partir desse primeiro entendimento surgiu, por exemplo, a denominação dos luteranos. Só como para citar, passados mais alguns anos, outros irmãos foram despertados, por exemplo, para a restauração do batismo por imersão, porque durante muito tempo só faziam o batismo ou de crianças ou da forma de aspersão. E no início esses irmãos foram duramente perseguidos e eles eram chamados de anabatistas. A gente já vê pelo nome que muitos anos depois eles deram origem para uma outra linha da igreja cristã chamada os batistas. Outro exemplo que eu poderia citar, um irmão chamado John Wesley, que ele durante muito tempo buscou a Deus de forma profunda. E ele restaurou, foi usado por Deus para restaurar um outro entendimento. O entendimento que de cada homem e cada mulher deveriam ter uma comunhão pessoal com Deus, a partir de um relacionamento intenso, fruto do estudo da palavra e da oração. A forma como ele buscava Deus deu origem a uma outra denominação. Os irmãos que o seguiram foram chamados de metodistas, pela forma como eles buscavam a Deus. Isso é só algum exemplo. A gente poderia citar também que nos anos de 1700 foi restaurado, por exemplo, a adoração através de música e cânticos. 200 anos depois, os irmãos começaram a buscar o batismo do Espírito Santo. E ali foi restaurado um princípio muito importante da fé cristã, que é a manifestação dos dons de Deus, através do falar em línguas estranhas, através da manifestação de dons, como por exemplo a cura divina. E a partir dessa restauração, um grande avivamento aconteceu. Muitos de vocês conhecem essa história. Ali aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, e isso deu origem ao movimento que hoje a gente conhece como o movimento das igrejas pentecostais, que tem, por exemplo, na Assembleia de Deus, uma das suas grandes precursoras. Me faltaria aqui tempo para dizer como nasceram outras importantes igrejas e denominações, como a Igreja Quadrangular, as igrejas neopentecostais e muitas outras denominações cristãs. Mas o mais importante é entender isso. Muitas dessas igrejas nasceram a partir da restauração de certos atributos da nossa fé. É claro que também é verdade que muitas divisões aconteceram por outros motivos que são alheios à vontade de Deus. Disputas, vaidades, brigas humanas. Mas o mais importante aqui é de novo entender que Deus está restaurando a sua igreja. E Ele quer de fato buscar uma noiva pura que o adore de todo o coração e esteja unida
em Deus para formar a grande família de Deus, conforme a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 25. Bom, isso é tudo. Espero que tenha esclarecido uma dúvida que é de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo ICM Responde. Valeu.